Com esta série de tutoriais, eu vou mostrar como criar um módulo operacional para o sistema. Vou fazer uso de uma tabela da base de dados, que é a tabela de artigos de stock, isto para exemplificar como será criado um módulo e a interação deste com a base de dados. Desta feita, abrindo o módulo já criado, eu acedo ao gestor de conteúdos do módulo. A primeira coisa que eu vou fazer é atribuir-lhe um título. Este título vai ser uma célula de texto centrada e alinhada também ao centro verticalmente. Esta linha vai ter todo o comprimento do módulo e uma altura de 20 pixels. Vou-lhe atribuir um texto. Para o caso vai ser ficha de artigo de stock. Seguidamente, eu vou criar outra célula, esta sim, que vai interagir com a base de dados, onde se vai processar todo o interface com a base de dados e esta tabela. Está criada a célula. Neste momento no módulo eu tenho duas células, uma com um cabeçalho de título e outra onde eu vou fazer a introdução e edição de dados. Esta célula, para interagir com a base de dados, eu vou ter que atribuir uma instrução SQL. É isto que vai definir o contacto com a base de dados. E para o caso, a tabela que eu vou escolher vai ser precisamente artigos de stock. Vou selecionar todos os campos porque me interessa interagir com todos os campos desta tabela. Desta feita, se repararmos aqui, já aparece cá a instrução SQL atribuída. Posso voltar lá. Posto isto, posso começar a criar antes esta célula, como vai interagir com a base de dados, ou seja, vai lançar dados na base de dados e recolher dados da base de dados, eu vou ter que a definir como um formulário, com destino neste mesmo módulo e do tipo de registros. Esta célula já aparece com uma cor diferente, por acaso um verde claro. Posso agora começar a criar os campos, ou as células de campos, onde vai ser recolhida a informação para a interface. A cada uma destas células de campo eu vou atribuir uma legenda, uma etiqueta, para ser funcional para o utilizador. O primeiro campo a introduzir vai ser o ID de artigo. Vou definir estas células com uma altura também de 20 pixels. Vou introduzir nesta célula, a primeira de campo, a definição de que esta célula vai conter dados de um campo. Para o caso, é precisamente o campo artigo de stock da tabela artigos de stock. Esta célula já contém neste momento os dados referentes a este campo, mas agora interessa-me definir como é que eu vou querer exibir estes dados. E para o caso, eu vou utilizar uma caixa de texto. Seguidamente eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos. Criar uma legenda ou uma etiqueta
Vamos fazer o subterfúgio aqui de uma particularidade para não estar a acertar ou não ter tanta dificuldade em acertar as dimensões das células. Neste caso, o campo que eu vou introduzir vai ser o da designação do artigo. E posso já criar o campo seguinte, ou a célula do campo seguinte. Vou introduzir, como fiz para o campo da identificação do artigo, ou seja, da chave primária do artigo, que era a ID do artigo. Vou escolher o segundo campo, para o caso de designação, dentro da mesma tabela. Vou definir também que o quero recolhido com uma caixa de texto. Neste momento, eu já introduzi no formulário 2 campos. Vou ter que fazer isto para todos os outros campos da tabela, mas já me é possível, com isto, fazer um pouco de magia. A magia é feita com este botão aqui. Ao clicar aqui, ele vai-me gerar o módulo, com base nos dados que já estão, ou na configuração que já ficou aqui definida. E se eu entrar aqui, no módulo acabado de criar, eu já consigo aceder a dados. Isto são dados que já foram lançados na base de dados. Poderiam ter sido lançados neste módulo, mas foram lançados noutro módulo semelhante. Terei que fazer isto para todos os campos da tabela. Outra coisa que posso fazê-lo já, mas posso fazer também a introdução já de um campo de edição, ou seja, aliás, de um campo de edição não, de uma célula que vai conter um botão para edição destes dados. Este formulário vai permitir não só introduzir, mas também alterar dados que já estejam colocados na base de dados. Como tal, eu escolho Update e uma legenda confirmar as alterações ou as introduções. Feito isto, posso voltar a recriar o módulo e o módulo agora já me aparece com o campo com o botão definido.